Livro de Jó, capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: "De onde você veio?" Satanás respondeu ao Senhor: "De perambular pela terra e andar por ela." Disse então o Senhor a Satanás: "Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus?" Respondeu Satanás: "Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face." O Senhor disse a Satanás: "Pois bem, tudo o que ele possui está em tuas mãos, apenas não toque nele." Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: "Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar." Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: "Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as suas ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapei para lhe contar." Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: "Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapei para lhe contar." Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: "Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa
que desabou, e eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se e rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Jó, capítulo 2. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfemas de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar-se com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó, capítulo 3. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia, o espantem. A escuridão tome
aquela noite não se goze entre os dias do ano e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Portanto, não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos, para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor, porque se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura, porque se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação